É com muita alegria, Igreja do Senhor, que nós temos a possibilidade essa noite de começarmos mais uma caminhada, mais uma jornada na Palavra de Deus, mais uma visita a textos de tanto tempo atrás, porém ainda extremamente relevantes. Em especial, podermos caminhar na Palavra de Deus em um livro inteiro, como temos feito nesta igreja há vários anos. É uma alegria podermos olhar para a palavra e vermos que do primeiro capítulo até o final, ela não apenas mantém coesão, uma mensagem, mas ela se encaixa com aquilo que Deus vem falando em toda a sua revelação escrita. Na semana passada, nós tivemos uma mensagem que, mesmo que sendo avulsa, tinha a ver como uma antecipação, como eu chamei, uma prequela, daquilo que nós veríamos a partir deste domingo. Nós vimos em 2 Reis a história do rei Jeroboão, rei nos dias do qual o profeta Oséias, texto que nós veremos a partir de hoje, profetizou. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Oséias, onde nós leremos o primeiro capítulo e até o segundo, versículo 1. E nós vamos, neste texto, começar a descobrir e desvendar o tema de todo o livro de Oséias. Oséias traz para nós o seguinte tema, que está lá no cantinho bem pequenininho, nessa figura tão bonita que eu achei online e quis compartilhar para os irmãos. O gracioso amor leal de Deus restaura os que lhe pertencem. O gracioso amor leal de Deus restaura os que lhe pertencem. Do capítulo 1 até o último capítulo, 14, nós veremos Oséias mostrando e pregando, não apenas com palavras, mas com a sua própria vida, ao povo de Israel e, de certa forma, também de Judá, mas principalmente de Israel, sobre este gracioso amor leal de Deus. E o propósito, a determinação de Deus de restaurar o seu povo, aqueles que pertencem a Ele. Oséias capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1, como eu disse, até o primeiro versículo do capítulo 2, como a primeira sessão, o primeiro texto da nossa caminhada no livro de Oséias. Todos apostos? Quero convidar você a ler bem forte. Vamos tentar fazer uma leitura ainda melhor do que aquela que fizemos no início do culto, no Salmo 66. Amém? Bem forte, do fundo do seu coração, puxando do diafragma, como se você estivesse querendo ler para a pessoa que está lá na primeira fileira, ou nos casos, se estiver na primeira, na última fileira. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, todos juntos. Palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Beeri, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, e de Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe: vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério, por afastar-se do Senhor. Por isso ele se casou com Gomer, filha de Diblaim. Ela engravidou e lhe deu um filho. Então o Senhor disse a Oséias: dê-lhe o nome de Jezreel, porque logo castigarei a dinastia de Jeú por causa do massacre ocorrido em Jezreel, e darei fim ao reino de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Gomer engravidou novamente e deu à luz uma filha. Então o Senhor disse a Oséias: dê-lhe o nome de Lo-ruama, pois não mais mostrarei amor para com a nação de Israel, não ao ponto de perdoá-la. Contudo, tratarei com amor a nação de Judá, e eu lhe concederei vitória, não pelo arco, não pela espada ou por combate, nem por cavalos e cavaleiros, mas pelo Senhor, o seu Deus. Depois de desmamar Lo-ruama, Gomer teve outro filho. Então o Senhor disse: dê-lhe o nome de Lo-ami, pois vocês não são meu povo, e eu não sou seu Deus. Contudo, os israelitas ainda serão como a areia da praia, que não se pode medir nem contar.
no lugar onde se dizia a eles: vocês são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. O povo de Judá e o povo de Israel serão reunidos, e eles designarão para si um só líder, e se levantarão da terra, pois será grande o dia de Jezreel. Chamem a seus irmãos, meu povo, e as suas irmãs, minhas amadas. O gracioso amor leal de Deus restaura os que lhe pertencem. Em cada mensagem, meus irmãos, como você, eu creio, já deve estar acostumado, mas aqueles que nos visitam hoje, aqueles que estão chegando para a igreja, é apropriado que eu explique. Em cada mensagem nós vamos lembrar deste tema. Nós vamos colocá-lo ali para que a gente possa memorizar e conferir como que ele realmente bate, confere com aquilo que cada mensagem vai nos trazer. Porém, em cada mensagem nós vamos tirar uma grande ideia, um tema principal dessa mensagem, a qual eu quero passar para os irmãos hoje. O amor misericordioso de Deus por aquele que o rejeita. No primeiro capítulo até o 2, capítulo 1, nós vamos aprender sobre o amor misericordioso de Deus por aquele que o rejeita. Oséias traz, meus irmãos, sua profecia nos dias, diz o texto, versículo 1, de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, e de Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, sendo que este último é o mais importante para o nosso texto, pois a profecia de Oséias tinha Israel como o seu alvo principal. Estamos por volta da metade do século VIII antes de Cristo, por volta do ano 750 antes de Cristo. Logo após o reinado de Salomão, para você entender o contexto do que nós estamos tratando, o único reino de Israel, o reino ainda integral, foi dividido entre norte e sul, como profetizado no livro de Reis, 1 de Reis, capítulo 11. No versículo 26 nós lemos o seguinte, acompanhe apenas. Também Jeroboão, não este do texto de Oséias, mas Jeroboão I, filho de Nebate, rebelou-se contra o rei. Ele era um dos oficiais de Salomão, um efraimita de Zeredá, e a sua mãe era uma viúva chamada Zerua. Foi assim que ele se revoltou contra o rei. Salomão tinha construído o Milo e havia tapado a abertura no muro na cidade de Davi, seu pai. Ora, Jeroboão era um homem capaz, e quando Salomão viu como ele fazia bem o seu trabalho, encarregou-o de todos os que faziam trabalho forçado, pertencente às tribos de José. Naquela ocasião, Jeroboão saiu de Jerusalém e Aías, o profeta de Siló, que estava usando uma capa nova, encontrou-se com ele no caminho. Os dois estavam sozinhos no campo e Aías segurou firmemente a capa que estava usando, rasgou-a em 12 pedaços e disse a Jeroboão: apanhe 10 pedaços para você, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Saiba que vou tirar o reino das mãos de Salomão e dar a você 10 tribos. Mas por amor ao meu servo Davi e à cidade de Jerusalém, a qual escolhi dentre as tribos de Israel, ele terá uma tribo. Uma pausa. Na verdade, ele ficou com 2, mas como Benjamim era bem pequena, ela foi como que incluída dentro da tribo de Judá. Versículo 33. Presta atenção por que isso aconteceu. Farei isso porque eles me abandonaram e adoraram Astarote, a deusa dos Sidônios, Camos, deus dos Moabitas, e Moloque, deus dos Amonitas. E não andaram nos meus caminhos, nem fizeram o que eu aprovo, nem obedeceram aos meus decretos e às minhas ordenanças, como fez Davi, pai de Salomão. Nós costumamos dizer, meus irmãos, que Saul, o primeiro rei de Israel, ele era um homem sem coração para com Deus. Davi, o segundo rei de Israel, era um rei segundo o coração de Deus. Salomão, por outro lado, era um rei de coração dividido. Ele queria servir a Deus, mas não tinha firmeza, hombridade suficiente para dizer não às suas muitas mulheres. E ele construía altares para agradá-las. E assim, Deus decretou o seu juízo sobre Salomão, dividindo o seu reino em Israel, norte, e Judá, que ficaria, portanto, com o filho de Salomão.
Alguém pode pensar, irmãos, que tendo tido este motivo por trás da rejeição de Deus, alguém pode pensar que, sabendo que foi esse o motivo da divisão do reino, Israel e mesmo Judá iriam aprender, certo? Errado. Apesar deles saberem que essa era a razão de que eles agora tinham um reino dividido, Jeroboão I no norte e Roboão, o filho de Salomão, no sul, andaram longe dos caminhos do Senhor e afundaram os dois países ainda mais na idolatria. A diferença é que alguns reis do sul de Judá se voltaram para o Senhor. Por exemplo, Asa, Josafá, Uzias, Jotão, Ezequias, Josias. Mas eles eram apenas 40% dos reis de Judá. Apenas 8, dentro de 20 reis, seguiram o Senhor Deus, o Deus de Davi. Os outros 12 andaram no mesmo caminho dos reis de Israel. Porque, por outro lado, todos os 19 reis de Israel seguiram o caminho maligno e desobediente do seu primeiro rei, Jeroboão I. Então chegamos, irmãos, finalmente ao 10º rei de Israel, Jeú. Quem é Jeú? O Jeú, que é mencionado no nosso texto, no versículo número 5, é o rei que é antepassado de Jeroboão. É aquele que começou a dinastia que Jeroboão agora, segundo, está presente no primeiro versículo do nosso texto, que nós vimos, inclusive, semana passada. 4 reis foram prometidos à linhagem de Jeú, sendo Jeroboão II, que vimos semana passada, o 3º rei. E o filho dele seria finalmente o 4º. E esses, irmãos, são os dias de Oséias. Esses são também os dias do profeta Amós. Mas também são os dias de um rei desobediente, guiando um povo desobediente, mesmo que eles fossem avisados pelos seus profetas. Então nós estamos entrando, meus irmãos, numa caminhada de um cenário de desobediência, de rebeldia, de idolatria. Um cenário de um povo que, apesar da história registrada, não aprendia com a história. Um povo que havia visto por que os reinos haviam sido divididos. Um povo que sabia por que alguns reis estavam sendo rejeitados por Deus e outros aceitos, mas não aprenderam com a própria história. Será que nós podemos aprender? Será que nós podemos, irmãos, olhar para uma narrativa de mais de 2.700 anos e dizer: Senhor, eu quero sinceramente, nesses 4, 5 meses que vão vir para frente, em que caminharmos em Oséias, eu quero me distanciar do exemplo de desobediência que eu vou ouvir e me aproximar dos alertas que o profeta Oséias vai trazer para esse povo. O cenário de fundo da nossa narrativa, o cenário inicial dessa profecia, é o casamento de Oséias. Eu digo inicial, meus irmãos, porque não há muito sobre ele. Não há a corte, não há o noivado, não tem a cerimônia, não tem quase nada. Apenas o essencial para que a palavra profética de Oséias fosse ilustrada pelo casamento dele para o povo. Uma esposa e mãe que perde o seu rumo, filhos com nomes estranhos, peculiares, e uma história de julgamento e restauração baseada em um amor gracioso, que não pede nada em troca, e um amor leal, que não abandona a aliança que havia sido firmada. Na verdade, irmãos, o casamento de Oséias se torna uma metáfora viva. Como? Uma metáfora viva de como o gracioso amor leal de Deus restaura os que lhe pertencem. E essa metáfora no texto de hoje vai nos ensinar que o amor misericordioso de Deus está mostrado por aquele que o rejeita. No versículo 2 até o versículo 3, na primeira parte, nós vamos encontrar o primeiro ponto da mensagem de hoje. E logo no começo, meus irmãos, Deus já vai, através do profeta Oséias, mexer com o nosso imaginário, mexer com os nossos limites de obediência, de submissão a esse Deus, porque ele vai pedir algo muito difícil, como nós já lemos no texto do seu servo. E a primeira lição de hoje é a seguinte, irmãos: a rejeição do amor de Deus se compara a um adultério espiritual. A rejeição do amor de Deus se compara a um adultério espiritual. Em Oséias,
não estamos lidando com uma alegoria, não estamos lidando com uma ficção, é algo real. Trata-se de uma profecia dramatizada de forma vivencial. O que nós estamos ouvindo sobre o casamento dele não foi inventado, foi o que realmente aconteceu. A mensagem de Deus foi vivida simbolicamente através da vida de Oséias, através do seu casamento. A esposa de Oséias era uma mulher adúltera, provavelmente até uma prostituta, e ela é simbolizada aqui como Israel. Oséias é Yahweh, o Deus de Israel, o nosso Deus. Assim como Israel era casado com Jeová era casado com Israel, Oséias agora era casado com Gomer. E o texto começa dizendo: quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias. Isso marca o começo do ministério do profeta. Não há uma visão, não há um chamado, como por exemplo de Isaías e Jeremias, apenas uma ordem. Qual é a ordem que ele recebe de Deus? Vá, tome uma mulher adúltera. Ou em outras traduções, tome uma mulher prostituta, da prostituição, uma mulher infiel. Na ordem que Deus deu a ele, geralmente nós temos uma expressão que traz alegria e festa, como por exemplo, há 20 e tantos anos atrás, eu tomei a Leila em casamento. Quem não se alegra em dizer uma coisa dessa? Uma expressão que geralmente traz alegria e festa, isto é, tomar uma mulher em casamento, mas neste caso, a expressão é acompanhada de um adjetivo constrangedor: uma mulher adúltera. Na verdade, meus irmãos, o mesmo adjetivo é atribuído a Gomer e aos seus filhos. Talvez uma melhor tradução seria: tome uma mulher adúltera e filhos do adultério. O que nos mostra, meus irmãos, que talvez ela poderia até ser, quando Oséias a desposou, uma mulher casta ainda. Quando ele a tomou em casamento, porém, ele já estava sendo avisado de que aquela mulher que ele estava sendo tomada, ela iria adulterar, e provavelmente pela prostituição, e que iria gerar filhos de outros homens, aos quais Oséias iria assumir como se fossem seus. E, meus irmãos, por que Deus pede isso do seu profeta? Por que Deus está pedindo algo tão difícil? Por que Deus está ilustrando a rejeição do amor do seu povo através da vida do profeta? O próprio texto explica. No texto nós encontramos Deus explicando porque a nação de Israel, é culpada do mais vergonhoso adultério, por afastar-se do Senhor. Irmãos, se o adultério entre seres humanos é algo vergonhoso, muito mais vergonhoso é o adultério para com o Senhor Deus. Por quê? Muitas vezes não é uma justificativa, mas é uma explicação por que algumas pessoas adulteram. Muitas vezes porque está dentro de um casamento infeliz, está sendo negligenciado, porque talvez já tenha sido ele mesmo ou ela mesma traído antes. De novo, absolutamente nenhuma dessas razões justifica coisa alguma. Mas veja bem, quando alguém é infiel com o Senhor, é infiel com um Deus que é sempre fiel. É infiel com um Deus que é sempre leal à sua aliança. É infiel com um Deus que nunca nos desaponta, que nunca nos desampara, que nunca nos abandona, que nunca nos trai. Portanto, meus irmãos, Deus manda uma mensagem através do profeta que a atitude do povo é vergonhosa, porque diferente de Gomer, que estava atraindo um homem finito, que pelo menos na narrativa não havia feito nada de errado, mas um homem pecador, finito, que talvez na cabeça distorcida de Gomer pudesse ter algumas razões porque ela agia dessa maneira, o povo de Israel não podia usar da mesma justificativa. Não podia agir da mesma maneira, porque não havia nada que explicasse o que ele estava fazendo com um Deus que só havia cuidado, libertado, restaurado esse povo durante todos os séculos de história, desde o chamado de Abraão. Nessa porção do nosso primeiro ponto, ela termina com a inquestionável obediência de Oséias. Deus dá a ordem, e a parte A do versículo 3 diz: por isso ele se casou com Gomer, filha de Diblaim. Teria Gomer características de uma mulher adúltera já?
Teria ela talvez um histórico, uma má fama na vila que ela morava? Ou seria ela talvez ainda uma virgem, mas já apontada por Deus a Oséias para participar desse teatro profético vivo? Nós não sabemos ao certo, mas sabemos o seguinte, meus irmãos, preste bem atenção. Sabemos sobre o que Deus pensa da desobediência e de quando seu povo o troca por outros deuses. Isso está presente no texto. Deus chama isso de quê? Adultério espiritual. É interessante, meus irmãos, que em 1 versículo e meio, Deus já manda uma mensagem fortíssima, duríssima ao seu povo. Através da vida do profeta, ele diz: vai, toma uma mulher da prostituição, porque o meu povo tem se prostituído. Vai, toma uma mulher que lhe será infiel, porque o meu povo tem sido infiel. Oséias, eu vou através da sua vida fazer um outdoor. Quando as pessoas vierem questionar: Oséias, por que você não entrega a sua mulher para ser apedrejada? Você lembra disso? Que estava na lei judaica? O adultério era penalizado com a morte. Quando a população questionava: Oséias, você não sabe o que a sua mulher está fazendo com você? Oséias tinha a oportunidade de mais uma vez dizer: eu sei, mas eis que diz o Senhor, da mesma maneira vocês têm feito comigo. Eu creio, meus irmãos, que os vizinhos, amigos, parentes de Oséias, quando iam alertá-lo, ajudá-lo, sabe como é que o pessoal faz nessas ocasiões, né? Rapaz, larga essa mulher. Mulher que nem ônibus em dia de chuva, passa um, pega outro, não tem problema não. Sabe aquele amigo que aparece nessas ocasiões? Mas quando esses amigos apareciam, eles ouviam a palavra que Deus havia mandado que Oséias dissesse ao povo. Ele entregava o seu recado. Essa primeira parte, meus irmãos, me incomoda, me ensina sobre duas verdades importantes. A primeira é o seguinte: diante da reação de Deus, será que eu estou levando realmente a sério a minha própria rejeição do seu amor? Tenho levado a sério quando eu troco este amor de Deus pelos meus amantes, pelos meus ídolos, pelos meus pecados? Não, meus irmãos, aqui nós já saímos da metáfora. Eu não tenho amantes, outros seres humanos, eu me refiro aos meus ídolos, aos meus pecados que eu troco pelo meu Deus. Será que eu tenho levado a sério que o nosso Deus, meus irmãos, é um Deus zeloso? A palavra zeloso em hebraico é a mesma palavra para ciumento. Um Deus que não aceita ser trocado. E que ele chega ao ponto de questionar Israel, que diz assim: procure entre os outros povos, ver se vocês já ouviram de algum povo que tenha trocado os seus falsos deuses por um Deus de outro povo. E aí Deus diz a Israel: mas o meu povo tem me trocado. Será, meus irmãos, que eu levo a sério quando eu prefiro, hoje de manhã nós falamos sobre isso, as escolhas e as opções da minha carne em lugar daquilo que Deus me oferece? A segunda coisa, meus irmãos, que esse primeiro ponto me incomoda é a seguinte: diante de ordens difíceis que o Senhor tem me dado em sua palavra, ordens ainda que sim mais suaves do que a recebida por Oséias, presta atenção, tenho eu manifestado uma obediência irrestrita, imediata e inquestionável? Oséias, vá e tome uma mulher da prostituição. Joversi, vá e perdoa o seu irmão. Não, Deus, é muito difícil. O Senhor não sabe o que Ele me fez. Oséias, vai e tome uma mulher da prostituição e filhos da prostituição. Joversi, vai lá e sirva o seu irmão em Cristo, sirva o seu próximo. Não, Deus, agora eu não posso, porque eu sou sábio, eu sou um homem muito ocupado. Será que a minha obediência, meus irmãos, é irrestrita, imediata e inquestionável para com as ordens de Deus? Será que o meu devocional durante a semana é repleto de desculpas? Senhor, a tua palavra hoje foi maravilhosa. Olha, se eu tivesse mais tempo,
Senhor, a tua palavra hoje falou sobre discipulado. Poxa, se eu tivesse um pouquinho mais de conhecimento. Aí Deus pergunta, quanto pouquinho? Bem, eu não sei quanto pouquinho, mas só um pouquinho mais. Aí eu discipulava. Aí eu evangelizava. Aí eu fazia isso. Aí eu fazia aquilo. Aí, meus irmãos, a obediência imediata, irrestrita e questionável de Osés me envergonha. Porque eu me lembro, meus irmãos, quando eu era solteiro. E como todo solteiro, e especialmente aquele que quer servir a Deus, acabamos de ouvir o casalzinho aqui, 2 meses e meio. Oh, meu Deus, meus 2 meses e meio de casado. Eu estou mais ou menos 2 meses e meio, mais de 20 anos. Mas quando você estava nessa fase, meu irmão, e uma série de inseguranças e questionamentos, e você, obviamente, você não espera ouvir de Deus, Ele dizendo, olha, eu vou te dar a pior esposa que você possa dar, mas você vai casar com ela porque eu estou mandando. Se Deus tivesse me dito, eu ia dizer, mas... O senhor tem certeza que essa palavra era para mim? Não tem outra pessoa, não? E é incrível, meus irmãos, a imediata obediência de Osés em permitir que Deus ilustre através da vida dele como que a rejeição do amor de Deus se compara a um adultério espiritual. Agora o texto continua, na segunda parte do versículo 3b até 9, nós vamos encontrar agora um segundo, terceiro e quarto atos de Osés com Deus, da peça profética que ele está fazendo com Deus. E a segunda lição é a seguinte: o adultério espiritual leva ao juízo retido pela longanimidade de Deus. Lembra da longanimidade que você aprendeu semana passada na mensagem sobre Jeroboão II? A longanimidade, palavra que muitos talvez tenham ouvido pela primeira vez, de Deus, está chegando ao final. Porque o adultério espiritual finalmente levou até o juízo que havia sido retido pela longanimidade de Deus. E nos 3 filhos de Osés, nós vamos ver 3 partes de como agora vai chegar o juízo de Deus. Em 3b até o versículo 5, nós vamos ver o juízo pelo pecado. O tempo do fim da paciência, da longanimidade de Deus estava chegando ao seu término. Depois do primeiro ato, o casamento de Osés e Gomer, chegamos ao segundo, terceiro e quarto atos, como uma peça. Os nascimentos dos filhos da prostituição. Enquanto os nomes de Gomer e de seu pai não possuem nenhum significativo, especial, o mesmo não ocorre com os 2 meninos e a menina que Osés toma como sendo seus. O texto pode parecer, meus irmãos, em que, pelo menos o primeiro é realmente filho de Osés, mas o texto é claro, filhos da prostituição. E o primeiro filho, meus irmãos, Jezreel, traz o juízo sobre um pecado do passado. Ou sobre pecados que Deus estava tolerando na sua longanimidade. Talvez esperando ver se havia um arrependimento da parte do povo. Jezreel significa Deus colhe. Mas não é o significado do nome que é importante aqui. O nome dele, de fato, denota o juízo de Deus sobre Israel, particularmente sobre a dinastia de Jeú. Lembra disso? Antepassado de Jeroboão. Representado agora por ele, Jeroboão II. E logo depois pelo seu filho Zacarias, que reinaria apenas por 6 meses. Nós vimos na mensagem da semana passada. A tolerância de Deus estava chegando ao fim. Sua longanimidade se esgotara. Mesmo que uma ordem houvesse sido dada a Jeú pelo profeta Eliseu, isso não obrigou a Jeú a ser sanguinário, como ele realmente foi. O que é Jezreel, meus irmãos? Jezreel é o nome ordenado por Deus a Osés como nome profético, porque é a referência ao local aonde Jeú se tornou rei, mas um rei debaixo de um grande derramamento de sangue. Você encontra isso em 2º livro dos Reis, capítulo 9 e capítulo 10. Deus havia ordenado Jeú que matasse Acabe e os homens da casa de Acabe. E disse que Jeú, você vai ser rei no lugar dele. Mas Jeú, meus irmãos, não parou aí. Ele continuou a matança, inclusive
ele tentou matar Acasias, rei de Judá. E por que isso, meus irmãos, passou dos limites? Lembra que Deus havia dito para Davi? Nunca faltará sobre o teu trono um herdeiro. Lembra disso? A dinastia de Davi seria para sempre. E realmente foi. Porque há 2000 anos atrás nasceu um jovem que, quando andava pelas ruas, ouvia um cego dizendo: tem misericórdia de mim, filho de Davi. Jesus é o herdeiro do trono de Davi. Então, meus irmãos, quando Jeú, 4 reis atrás, após fazer aquilo que sim, Deus havia mandado através de Eliseu, digamos assim, se empolga, enche-se de si, e diz assim: se eu já fiz a limpa em Israel, vou fazer a limpa em Judá também. E aí, meus irmãos, quando ele começa a fazer a matança, matando Jorão, depois tentando matar Acasias, e ele não consegue, tentando matar a família de Acasias, e sendo impedido por Deus, Deus ali decreta que um dia o pecado que ele havia feito viria o juízo sobre ele. E Deus promete então que vai quebrar o arco e destruir o poder da dinastia de Jeú. Tudo isso no nome de Jezreel. Mas aí o texto continua, meus irmãos, e Gomer engravida novamente. E agora ali nasce uma menina. No terceiro ato do casamento de Oséias e Gomer, não há dúvida sobre o que o nome dessa menina significa. Jezreel não tinha nenhum significado especial para com a profecia, mas o segundo nome tinha, e o nome era Lo-Ruhamá, como se pronuncia. O que significa esse nome? Lo, em hebraico, significa não, e Ruhamá significa agraciada. Não agraciada, não amada, não será demonstrada compaixão para com ela. Seu nome apontava, meus irmãos, que Deus não iria mais demonstrar o seu amor por Israel. Seria o afastamento das bênçãos do amor de Deus. Versículo 6 e versículo 7. Já que essa nação confiava apenas em si mesma e havia abandonado o Senhor, toda a proteção que Deus tinha colocado sobre essa nação passaria, porque agora viria o juízo de Deus. A evidência de um contraste entre o que Deus estava fazendo no meio de Israel e o que Deus estava fazendo em Judá está no versículo 7. O que nós lemos no versículo 7, meus irmãos? Nós lemos que Judá, por outro lado, seria tratada com amor. A mesma palavra que está no nome de Lo-Ruhamá, mas sem a negativa. Judá seria tratada com amor, pois não estava confiando no seu poder de guerra, no seu poder bélico, nas espadas e tudo mais. Ele estava confiando apenas no Senhor. Perceba, meus irmãos, que a mensagem de Deus, através da segunda filha de Oséias, através de Lo-Ruhamá, é o seguinte: vocês têm confiado em si mesmos e vocês têm se afastado das bênçãos do meu amor. Vocês têm se afastado da minha proteção e do cumprimento das promessas da aliança que eu tenho falado para com vocês. Portanto, se afastaram das minhas bênçãos, mas vocês vão ver que Judá vai prosperar e vai ser abençoada, porque tem confiado em mim, enquanto vocês não têm confiado. Mas aí o texto diz que tem um terceiro filho. E esse terceiro filho vai trazer-nos o comprometimento do nosso relacionamento com Deus. Versículos 8 e versículos 9. E nós chegamos finalmente ao quarto ato. Cerca de 2 ou 3 anos depois do segundo filho, depois de Lo-Ruhamá, o tempo normal do desmame naquela época, Gomer tem então este outro filho. Este tempo registrado significa os espaços entre cada ato e como o povo nada fez em relação aos avisos que Deus trazia através do profeta. Casou com Gomer, um aviso até o povo. Nasce Jezreel, outro aviso profético para o povo. Nasce Lo-Ruhamá, um terceiro aviso. Passado 2 anos aproximadamente, o povo nada quis saber com aquilo que Deus estava falando. Deus manda um terceiro e último aviso, ou quarto, melhor dizendo, através do terceiro filho. Qual é o nome dele, irmãos? Lo-Ammi. Não há dúvida, irmãos, do que Deus está falando aqui. Lo-Ammi significa literalmente em hebraico, não povo meu. Lo, não, am, povo, e meu. Aquele povo que havia sido escolhido por Deus desde Abraão, agora estava ouvindo: vocês não são mais o meu povo,
vocês não são mais o meu povo e eu não sou mais o seu Deus. Para que não deixasse nenhuma dúvida, Deus fala, completando o significado de Lo-Ami. Todas as promessas feitas desde Abraão, todos os livramentos do Egito, do deserto, dos povos ao seu redor, de nada serviriam agora se Deus os deserdasse. Se eles fossem agora tratados como não povo meu. O nome de Lo-Ami, meus irmãos, era uma declaração de divórcio. Era o cancelamento dos votos. Quais votos? Aqueles foram feitos lá com Moisés na saída do Egito. Vocês serão meu povo e eu serei o seu Deus. Pastor, como Deus pode voltar atrás nos seus votos? Simples. Algumas das alianças, meus irmãos, elas eram condicionais. A aliança abrâmica era incondicional. A aliança noética era incondicional. Mas a aliança mosaica era condicional. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, vocês serão benditos em casa, benditos no campo, a sua mulher vai ter quantos filhos você quiser, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Tudo que você fizer prosperar, mas se vocês obedecerem. Percebam, meus irmãos, que apesar de nós estarmos, sim, debaixo da nova aliança, da graça de Deus, existe muita coisa na nossa vida que está em muita semelhança com aquilo que Deus está fazendo com Israel nesse texto. Deus não se agrada de desobediência. Nós somos dele, sem dúvida nenhuma, nós somos o seu povo, mas Deus espera de nós obediência. O que a segunda parte desse texto nos ensina hoje de forma mais detalhada? Em primeiro lugar, irmãos, não sabemos o cronômetro de Deus para com os nossos pecados. Mas sabemos, irmãos, que Ele não toma o culpado como se for inocente. Nosso Jezreel precisa ser trazido diante de Deus em arrependimento antes que o cronômetro zere. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Não tenha pecados no fiado. Não mantenha diante de Deus uma conta negativa. Você já viu, meus irmãos, quantos cristãos às vezes a gente conhece que vivem derrota, que vivem tristeza, que não experimentam a alegria da salvação, que precisam sempre ser motivados por alguma coisa, porque a graça de Deus, a cruz de Cristo não lhes é suficiente. Sabe por quê? São vidas, meus irmãos, que estão sempre deixando o pecado pendente, sem ser tratado. Meu irmão, minha irmã, isso arrasa com a sua vida. Você sabia, meu irmão, que tem muito crente que não evangeliza porque não tem uma vida saudável espiritualmente? É como alguém que tentasse inspirar, o oxigênio já virou gás carbônico, mas não expira. Não coloca para fora aquilo que agora é uma toxina. Vai guardando, vai guardando, vai guardando. Vai tendo um Jezreel, sabe lá quanto tempo atrás. E aí não experimenta, meus irmãos, a graça de andar na leveza do Evangelho, no perdão de Deus. Gente que carrega culpa quando deveria estar carregando perdão. Gente que carrega peso quando deveria estar carregando a leveza do Evangelho. E de que em Cristo nós somos completamente perdoados quando buscamos o arrependimento. Segunda coisa que essa segunda parte me ensina é que para nós que estamos em Cristo, Romanos 8 deixa claro que nossa salvação está assegurada no fato de que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Porém, será que estamos vivendo a plenitude do amor de Deus? Será que em nossa vida, família, ministério na igreja estamos experimentando o derramar das bênçãos de Deus, da sua compaixão, graça ou misericórdia? Será que estamos vivendo dessa maneira, irmãos? Muito da manifestação do amor de Deus na nossa vida é impedido por causa da nossa desobediência. Muitas vezes nós oramos pelo nosso casamento, mas nós somos os mesmos que estamos destruindo com as nossas próprias mãos.
Nós oramos e pedimos, talvez pela nossa vida profissional e financeira, mas o nosso comportamento e a nossa forma de agir é que tem nos trazido a mesma ruína. Percebam, meus irmãos, que quando nós oramos pela nossa vida espiritual, e aliás, essa é uma oração às vezes meio hipócrita, né? Eu quero orar para a minha vida espiritual. Eu quero orar pelo quê? É hipócrita, meus irmãos, porque se eu não digo, não, eu quero orar pela minha vida de oração. Quer orar pela sua vida de oração? Comece orando. Não, eu quero orar porque eu quero ser mais usado para ganhar gente. Prega. Ore, mas levante dos seus joelhos e vá pregar. Pastor, eu fiz o curso de aconselhamento bíblico, agora eu quero ajudar as pessoas. Então ajude. Perceba, meus irmãos, que o que nós temos que fazer, as ordens já foram dadas. E quando nós obedecemos, nós começamos a usufruir o amor de Deus de tal maneira. Meus irmãos, como é maravilhoso a parceria de Deus na nossa vida. No nosso casamento, na nossa família, no nosso ministério. Nós começamos a experimentar, meus irmãos, aquela palavra do Antigo Testamento que diz: eu que sei os planos que tenho a respeito de vocês, planos de vida e não de morte. Esse é o nosso Deus. Perceba, meus irmãos, que quando nós começamos a trabalhar para Deus, Deus não fica enciumado, Deus fica satisfeito. Quando nós começamos a obedecer a Deus e faz aquilo que o agrada, quer seja sendo o marido que Deus espera que eu seja, quer seja sendo o filho que Deus espera que eu seja, quer seja a esposa, ou o pastor, ou a ovelha, ou o cidadão, ou o irmão, ou a irmã em Cristo, Deus é nosso parceiro. Deus é nosso cooperador. Deus não é o nosso cooperador no pecado. Mas na obediência e na santidade, nós temos ao nosso lado a melhor pessoa que nós pudéssemos esperar. Um Deus que se agrada com aqueles que lhe obedecem. Mas mais uma coisa. Em terceiro lugar, de igual forma, a nossa posição, irmãos, como filhos queridos e amados por Deus em Cristo, é algo para sempre, é eterno. Eu não quero lhe passar pelo texto de Osés que nós estamos com a nossa posição como povo, como filhos. Não é isso que está em questão aqui para nós, mas ainda assim vale um questionamento. Temos vivido como filhos da luz e do reino de Deus? Ou como filhos deste mundo? O povo de Israel, no texto, através da profecia pelo nome Lo-Ami, seria deserdado de povo. Mas será, meus irmãos, que nós temos vivido como embaixadores do reino ao qual nós pertencemos? De vez em quando nós vemos no noticiário um embaixador, um cônsul, que envergonha o seu país, é pego alcoolizado, dirigindo, é encontrado no meio de prostitutas, às vezes até mexendo com drogas. E se vale da sua imunidade diplomática para não ser processado, para não ser preso. Eu pergunto, meus irmãos, será que o reino das trevas olha para mim e diz: eis ali um embaixador daquele reino que eu não quero dizer nem o nome. Eis alguém que honra o reino do qual ele representa, ou do qual ele veio. Tenho eu, meus irmãos, falado, eu sou o povo de Deus, mas honrado o que eu falo? E perceba, meus amados, que entre essas quatro paredes isso se torna algo extremamente simples. Está todo mundo bonito, cheiroso, com roupa de domingo. No seu melhor comportamento é graça e paz para cá, paz do Senhor para lá, irmão querido, quanto tempo? Mas amanhã você vai encontrar aquele seu chefe insuportável, o seu amigo que colega de trabalho que quer puxar o seu tapete. Talvez você vai sair daqui e você inclusive vai para uma família que tem perturbado você por causa da sua fé. Ou um cônjuge incompreensível, filhos desobedientes, pais opressores. Perceba, meus amados, é aí que a nossa embaixada é desafiada. Não é quando aquele país vizinho, amoroso, vem nos visitar com presentes. É quando o país inimigo vem nos atacar. É que a embaixada honra o rei, o senhor, o soberano
o dono deste povo. O texto vai continuar, meus irmãos, e graças a Deus, ele não termina apenas no casamento com Gomer, não termina apenas com Jezreel, com Lo-ruama e com Lo-ammi. Nos versículos 10 até o 1º do capítulo 2, a terceira e última verdade do texto de hoje vai nos trazer consolo. Apesar da nossa rejeição, ilustrada por Israel nesse texto, a graça de Deus age em nossa restauração. Apesar da nossa rejeição, a graça de Deus age em nossa restauração. Algo recorrente em Oséias é que as mensagens de juízo, não apenas agora, mas em todos os textos, serão periodicamente sucedidas por mensagens de consolo. Mesmo que essas últimas mensagens sejam orientadas até para um futuro, não para os dias de Oséias, mas ainda assim, mensagens de consolo. E este agora, no versículo 10 em diante, é o primeiro discurso de restauração. Uma última esperança, mesmo que o lado negro pareça ter tomado conta de tudo. Assim, mesmo que os votos sejam quebrados por um período, vocês não são mais o meu povo, eu não serei mais o seu Deus. No futuro, diz o texto, os israelitas ainda serão como a areia da praia, que não se pode medir nem contar, diz o versículo 10. Mesmo que seja uma promessa, irmãos, ainda sem muitos detalhes, seja muito genérica até, não há datas nem indicação de quando irá ocorrer, ainda assim, o povo pode perceber a graça de um Deus que age em nossa restauração. Irmãos, por que isso é tremendo? Que eu já mencionei várias vezes que se talvez fôssemos um de nós no lugar de Deus, nós teríamos dito, chega de Israel. Israel já me custou todo o meu cabelo, todas as minhas rugas, estou com pressão alta, chega de Israel. Sabe por quê, irmãos? Porque nós fazemos assim com as pessoas algumas vezes. Eu já tolerei tudo que eu tinha que tolerar, dele ou dela. Já cheguei no meu limite. Deus, de forma surpreendente, meus irmãos, apesar de tudo que este povo faz, promete a ele restauração. Mas a promessa parece ser ainda mais do que apenas voltar ao que era antes, não era apenas voltar a ser povo. O texto bíblico diz, no lugar onde se dizia a eles, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. O detalhe que talvez passa desapercebido, mas a lógica do texto seria o quê? Aonde diziam, vocês não são mais meu povo, será dito, vocês são o povo de Deus. Mas não é isso que o texto diz. O texto diz, vocês serão chamados filhos do Deus vivo. Não só mais um povo, mas filhos. Não uma restauração baseada na velha aliança que eles estavam desprezando, mas olhando para o futuro, uma restauração baseada na nova aliança que os faria agora filhos de Deus. A nova aliança da qual eu e você hoje somos participantes. Uma nova aliança tão poderosa, meus irmãos, que reuniria Israel e Judá novamente como um, debaixo de um único líder com L maiúsculo, o descendente prometido a Davi, o Messias, que eles ainda esperavam, mas que nós conhecemos muito bem hoje, Jesus Cristo de Nazaré. Haverá um dia, meus irmãos, em que Deus salvará o remanescente de Israel, cumprindo as promessas feitas agora, em Oséias capítulo 1, e em todo o livro de Oséias também, e aos antepassados deste povo. Nesse dia da completa restauração, os 3 nomes dos filhos de Oséias terão novos significados. Jezreel agora será Deus planta, Deus semeia o seu povo. Ammi, não mais Lo-ammi, mas só Ammi, significa novamente povo meu para Deus. E Ruamá será agraciada. O texto termina, meus irmãos, no versículo 1 do capítulo 2, chamem seus irmãos, chamem suas irmãs, apontando para as multidões que experimentarão a restauração que o Senhor trará sobre o seu amado povo. Por que isso é importante para nós, meus irmãos? Porque, meu irmão, pode não ser o seu momento agora, mas todos nós vamos precisar na nossa caminhada cristã
da mesma restauração. Vai haver um dia, se nós já não houve, em que a ruína, a tragédia, a destruição vai visitar a sua casa, vai visitar a sua vida. Em que você, meu irmão, vai ver a sua fé fraca. E você vai precisar da mesma garantia de que Deus é um Deus de restauração. Esse dia pode chegar na sua vida, meu irmão, talvez, infelizmente, através do pecado. Ou pode chegar apenas através da luta, da dificuldade da provação. Como nós vimos hoje de manhã na IBD, através da tentação ou através da provação. Mas o fato é, independente de como chegar, Deus é um Deus de restauração. Ele não é o Deus que vai olhar para a sua e para a minha condição e vai dizer, se vira, eu havia lhe avisado. Esse é o Deus, meus irmãos, de 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Este é o Deus, meus irmãos, da beira da fogueira com os peixinhos assando. Você lembra do que eu estou dizendo? Senta aqui para comer, Pedro. Pedro vem todo envergonhado, todo acabrunhado. Porque Pedro ainda tem na sua mente, meus irmãos, o que ele havia dito do lado de outra fogueira. Quando uma serva, uma mulher naquela cultura sem nenhuma relevância, uma serva vira para ele e diz, olha, você também estava com o Galileu, você é um deles. Nunca conheci esse homem. E ele faz uma, e faz duas, e faz 3 vezes. O nosso Deus senta à beira de uma fogueira, assando uns peixinhos e diz, Pedro, tu me amas mais do que a estes? 2, Pedro, tu me amas mais do que a estes? 3, Pedro, tu me amas mais do que a estes? E o resto, meus irmãos, mostra o quê? Apesar da nossa rejeição, a graça de Deus age em nossa restauração. Meu amado, saiba que Deus tem planos de restauração para aqueles que são deles. O plano do nosso Deus nunca é nos deixar no monturo, nos deixar na derrota. Saiba também que Deus deseja nos perdoar e realizar as suas promessas em nossas vidas. Nunca sinta vergonha da presença de Deus. Você é amado, você aceita em Cristo Jesus. Deus anseia por restauração do relacionamento com você. E finalmente, saiba que mesmo diante dos nossos Jezreels, mesmo nos tornando Loruamas ou Loamis por algum tempo, temos um Deus que possui um amor misericordioso, mesmo por aqueles que o rejeitam. O amor misericordioso de Deus por aqueles que o rejeitam. Que nós possamos, irmãos, esta semana, amar profundamente este Deus. Amar, como dissemos hoje na EBD, não apenas de palavras, mas amá-los com as nossas ações. Amá-los vivendo em santidade, amá-lo servindo ao próximo, amá-los proclamando o seu santo evangelho, amá-lo, porque Ele tem nos amado de forma extremamente graciosa. Vamos colocar de pé na presença do nosso Deus? Quero convidar você a orar nesse instante. Depois quero convidar o irmão Cédric que vire aqui à frente para fazer a última oração. Nesse instante quero convidar você a orar. Feche seus olhos, coloque-se na presença de Deus. E peça, Senhor, guarda esta mensagem no meu coração. Eu não quero que a semente da Tua palavra caia à beira do caminho ou entre espinhos, mas que meu coração essa noite seja terreno fértil. Que seja lugar para a Tua palavra frutificar. E o poder e a maravilha da Tua graça me restaurando a cada dia esteja sempre ao meu alcance. Mas também, ó Deus, que eu possa me voltar para a realidade do arrependimento necessário na minha vida. Que eu não possa, ó Deus, tomar
de forma vã a tua longanimidade. Tem misericórdia de nós, pecadores, e ajuda-nos, ó Deus, a viver de uma maneira que exalte e que glorifique o teu nome. É o que nós oramos esta noite, no nome de Jesus. Amém.